do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Esse programa, meus irmãos, ele é gravado na Igreja Assembleia de Deus, Congregação Boa Esperança, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E temos nosso pastor local, o pastor James Costa. E hoje vamos estudar a lição dos jovens. Esta lição aqui, meus irmãos, que tem como título geral Imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Hoje vamos aqui estudar a nossa lição de número 10, que tem o título específico assim: quem segue a Cristo purifica o coração. Quem segue a Cristo purifica o coração. Meus irmãos, vale salientar que esse programa ele não tem a intenção de substituir a EBD, ok? Então é necessário, meu querido aluno, que você compareça às escolas bíblicas dominicais, ok? Na sua igreja local. E que esse programa, meus irmãos, seja um canal de bênção para a sua vida. O texto principal diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Resumo da lição: o cerne do cristianismo, ou seja, o ponto principal dele, é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Transformação de vida, mudança de caráter, comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Vamos já entrar aqui, meus irmãos, na nossa introdução. Mas antes é necessário dizer que o nosso texto bíblico se encontra lá em Mateus capítulo 15, do 18 ao 20. Meu querido professor, é necessário que você faça a leitura na íntegra desse texto bíblico, porque é a grande base da nossa lição. A introdução nos diz assim: a sociedade em que vivemos é extremamente fútil, preocupada exclusivamente com as aparências, com a vida exterior. O cristianismo volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo. Então, irmãos, temos aqui duas realidades. Temos aqui a realidade da vida longe do Senhor, ok? Que se preocupa tão somente com o exterior, que se preocupa em viver a futilidade de uma vida aparente, tá? O cristianismo nos proporciona, sim, uma mudança interior que exterioriza um novo hábito de vida em todos os âmbitos sociais. Então, essa é a grande diferença daquele que encontrou o novo nascimento por Cristo Jesus, daquela pessoa que não encontrou e vive nessa sociedade caída que se baseia apenas por tudo que é aparente. O evangelho é profundidade, o evangelho é interior, é transformação de caráter e de vida. Essa é a grande diferença, tá? Vamos entrar aqui, meus irmãos, no nosso primeiro tópico, que diz assim: como é maravilhoso servir. As condições extenuantes de quem tenta viver longe do Pai. Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias. Entretanto, todo o avanço não fez com que a nossa vida se tornasse mais leve. Muito pelo contrário, não é isso? Carregamos um fardo extenuante. A bem da verdade, essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes, Ele diz: sem Deus, tudo é fugaz e fútil. É por isso que em Mateus 11, 28, o cerne da promessa divina para todo aquele que deseja segui-lo é o acesso a uma condição existencial de descanso e paz, ok? O mundo vive aí, meus irmãos, tá? Nessa correria, baseado realmente nessa questão do imediatismo, ok? Grandes e novas tecnologias, mas tudo isso não trouxe ao homem aquilo que realmente a sua alma necessita, que é paz e que é tranquilidade. Só e tão somente a palavra de Deus consegue proporcionar, meus irmãos, aquilo que verdadeiramente a alma do homem anseia, que as tecnologias, que a informação, tudo isso é bom, tudo isso tem seu espaço na vida humana, mas interiormente, meus irmãos, não pode proporcionar aquilo que realmente o homem necessita, que é a paz de espírito, que é a tranquilidade no seu ser. Tão somente a palavra
de Deus. E isso se dá, mais uma vez eu falo, pela transformação que o Evangelho, tão somente o Evangelho, pode realizar na vida do homem, meus irmãos. Vamos lá. Dando aqui prosseguimento, nosso segundo subtópico, fala assim: a maravilhosa oferta do Salvador. Mais abaixo diz assim: o Salvador oferece uma mudança radical de vida, a troca da bagagem por uma vida de compromisso com o amor e a graça, ok? Então, uma troca da bagagem de dor por uma vida de compromisso e de graça, tá? A grande diferença, uma vida distante do Senhor, realmente uma vida com muitas dores, com muito pesar, uma vida de um fardo muito pesado. A proposta do Evangelho é uma vida realmente de graça e de amor, em que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz por todos nós. E a sua graça nos dá esse ânimo, essa força para enfrentarmos as condições da vida de maneira muito melhor. A oferta de Jesus nos aponta para duas verdades centrais do Evangelho, quais sejam: tudo aquilo que é necessário para a salvação da humanidade foi conquistado no Calvário, e além disso, a consciência humana do gracioso amor divino exige de cada um de nós uma reação digna ao chamado do Salvador. Sozinho, nunca alcançaríamos a redenção. Tudo foi feito por Ele, meus irmãos. Então aqui nós temos duas situações. Por um lado, nós temos, meus irmãos, a salvação, sim, que é pela graça, mediante a fé, que é pela soberania divina, porém, essa própria soberania estabeleceu critérios, ok? E um desses critérios, meus irmãos, é a responsabilidade humana. Então, não existe, meus irmãos, essa situação de viver uma vida cristã irresponsável, de maneira nenhuma. O próprio Criador, o próprio Deus, ele estabeleceu que o homem também tem a sua responsabilidade nessa conjuntura da vida cristã. E ele exige que seja assim. O Salmo 119, 9 diz assim: como purificará o jovem ou o ser humano como todo o seu caminho? Ele responde: observando esse homem, esse jovem, essa pessoa, o seu próprio caminho, segundo a palavra de Deus. Salmo 119, 9. Veja que essa observação, ok, da sua própria vida, de acordo com a palavra de Deus, para que ela esteja purificada, é responsabilidade do ser humano, ok? Então, isso, meus irmãos, é um critério estabelecido por Deus, por sua própria soberania. E ele exige isso do homem. Sabemos que tudo isso nós alcançamos pela graça, pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nosso subtópico 3 diz assim: convite para um compromisso de amor. Prolifera, meus irmãos, ou se espalha por aí, ok? Na atualidade, um pseudo-evangelho, um falso evangelho, no qual as pessoas são manipuladas a acreditar no cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. Já falamos aqui da exigência divina em relação à responsabilidade humana com sua própria vida cristã, tá? Com sua própria vida cristã. Jesus, ele abriu a porta da salvação. É necessário que eu caminhe até ela. O caminhar até a salvação, uma vida de santidade, sou eu que faço passo a passo. Obviamente que pavimentado aí pela graça, esse caminho é pavimentado pela graça do Espírito Santo, ok? Mas é minha responsabilidade caminhar até ela. Purificar o meu caminho é minha responsabilidade, ok? E, meus irmãos, essa questão desse pseudo-evangelho é um engodo realmente diabólico, ok? Para afastar o homem do verdadeiro evangelho, que é o evangelho que requer renúncia, o evangelho que requer realmente, que me confronta, ok? Que me mostra os meus erros, mas que também me mostra realmente a solução para todos eles, que é a graça do Senhor. Viver uma vida santa, realmente diante de Deus, é viver em comunhão com o Espírito Santo, que Ele me proporciona
realmente essa santidade por ele mesmo. Então, é interessante, meus irmãos, essa observância, ok, da nossa vida cristã em relação à nossa responsabilidade. A vida cristã é sinônimo de compromisso com Deus, ok? Não pode fugir disso. Avançando aqui, meus queridos irmãos, chegamos agora ao nosso tópico de número 2. Diz assim: Jesus e os fariseus. Durante todo o ministério do Mestre, ele se viu em embates com os religiosos da sua época. Havia vários grupos que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa. Todavia, Jesus não entrou nesse embate infrutífero. O seu ministério foi dedicado às pessoas, ao anúncio dos princípios do reino, à busca contínua por condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutífera, meus irmãos. Então, existia muito esses questionadores, existia pessoas religiosas que colocavam acima de tudo a sua aparência religiosa, como se eles pudessem enganar o próprio Deus. Eles enganavam as pessoas, ok? Eles observavam ali algumas coisas, alguns preceitos cerimoniais da lei, para que as pessoas a vissem como alguém ali diferente em relação a uma vida religiosa, mas isso não partia realmente de uma sinceridade do coração. Era uma hipocrisia religiosa. Isso nos diz que não existe nenhum dogma religioso, tá? Meramente um dogma meramente religioso, ok? Que possa me conceder essa transformação de vida. O Evangelho me traz essa proposta diferente, tá? Que é pela graça de Deus, que é pela intervenção divina na minha vida. Essa mudança me dá realmente pela intervenção divina em mim e não pela mera observância de dogmas religiosos. Dogmas religiosos têm seu valor quando eles estão pautados sobre a palavra de Deus, tá? Quando eles estão distantes do Senhor, ou quando eles proporcionam um distanciamento da vida do homem em relação a Deus, aí não tem valor algum. Mas quando eles estão atrelados à palavra de Deus e que aproximam realmente o homem à comunhão com o Espírito Santo, aí sim, realmente eles têm o seu valor, tá? Só o Evangelho, ele concede a mudança de vida para todo aquele que crê. Meus irmãos, aqui no subtópico 2 diz assim: muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa são forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do seu coração. Entenda coração aqui como seu intelecto, ok? Dessa forma, Jesus tentava ensinar aquelas pessoas que é muito mais importante do que protocolos de higienização de talheres e pratos era a santidade do coração, meus irmãos. Aqui, o nosso autor da lição faz referência àquela situação em que os discípulos foram criticados por se alimentarem sem fazer a higienização, que era um costume judaico daquele tempo, ok? Costume judaico daquele tempo. Aqui Jesus amplia o conhecimento, ok? E diz que aquilo que contamina o homem, tá? De maneira a contaminar a sua alma, o seu espírito, veja a amplitude que Jesus vai. Não é aquilo que entra, ok? Mas aquilo realmente que está no seu coração, que deixa sair, que esse homem exterioriza. Tudo aquilo que ele coloca para fora, porque a boca fala daquilo que o coração está realmente cheio. Então, meus irmãos, aqui existiu essa situação em que o nosso autor traz mais esse aprofundamento dessa questão agora, que Jesus mostra, dizendo que realmente é necessário essa purificação interior para que o homem, ao falar, ao se expressar, possa demonstrar uma vida transformada e tão somente pelo Evangelho do Senhor. Subtópico 3 diz assim: Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus. Entenda aqui, meus irmãos, fariseus como as questões, o hábito hipócrita de vivência dos fariseus. E quando os seus discípulos perguntaram-lhe se ele estava consciente disso, a resposta do mestre é
contundente. Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Quem tem compromisso com aquilo que os fariseus fazem, fariseu é, ok? Que nenhum tipo de fariseu venha ter credibilidade nos arraiais do povo de Deus. Ou seja, que nenhuma atitude hipócrita, meramente religiosa, possa, meus irmãos, ter espaço suficiente para tomar o espaço, ok? Que é do Evangelho do Senhor na vida de todo o homem, ok? Na vida de todo o homem. Avançando aqui, meus irmãos, chegamos no tópico 3, que diz assim: cuide do seu coração. Subtópico 1. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. Ainda fazendo referência àquilo que foi dito anteriormente, meus irmãos, aqui entenda copo como coisas exteriores, como coisas irrelevantes, coisas fúteis, tá? Em detrimento àquilo que está no interior do homem, ok? Então, eu aparentar alguma coisa é muito mais fácil do que eu vivê-la. A proposta do Evangelho é uma vida de integridade, de sinceridade, fora de todo e qualquer conceito de hipocrisia, ok? Que muitas das vezes a religião me dá, que muitas das vezes toda a vida humana, fora os conceitos humanos, melhor dizendo, fora realmente da proposta do Evangelho, me traz. A proposta do Evangelho, meus irmãos, isenta o homem de toda e qualquer hipocrisia. A proposta do Evangelho é de transformação de caráter, de transformação de vida. Diz assim o subtópico 2. O desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos. E isso por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconhecem que o problema tem como origem seu terrível coração, ok? É exatamente isso que o mestre demonstra em Mateus 15, 19. Somos convidados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer as armadilhas da nossa natureza adâmica, sempre inclinada para o mal, meus irmãos. Então, aqui nosso autor deixa bem claro que as pessoas desse mundo não conseguem reconhecer ou não querem reconhecer que toda a mazela social, meus irmãos, está atrelada realmente à queda do homem, ao pecado original. Então, por si só, nenhum homem pode salvar-se. Aqui é a depravação total, ok? Depravação total. Toda a natureza humana está submetida a esta depravação. O Evangelho realmente traz essa renovação, traz essa regeneração, ok? O que é ser regenerado é ser gerado novamente, tá? Participar de um novo nascimento. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Veja que Nicodemos era um grande religioso, era um grande mestre das leis judaicas, mas mesmo para este, necessário era nascer novamente. Então todo homem, não importando a sua condição religiosa, social, não importa, todo homem, para que possa experimentar uma nova vida, tem que nascer de novo, e esse nascer se dá pelo Evangelho de Jesus Cristo. Reconhecer a sua natureza pecaminosa, reconhecer que toda a mazela que ele vive é realmente resultado do pecado original, e tão somente assim ter uma vida transformada pelo poder que há em Jesus Cristo. Amém? Subtópico 3 diz assim, meus irmãos: como não contaminar o coração? Como não contaminar o coração? Aqui, meus irmãos, eu vou resumir com aquele versículo que eu disse anteriormente, ok? De Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando este caminho de acordo com a palavra de Deus. Então, o único meio de eu conseguir purificar o meu coração é realmente vivendo a vida cristã de observância à palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Não um pseudo-evangelho que não coloca realmente aquilo, a proposta verdadeira, que é renúncia, que é compromisso, que é o confronto, ok? Mas me dá uma falsa direção em relação ao evangelho. Não. Eu posso e consigo purificar o meu caminho através da observância da palavra de Deus,
através da graça do Espírito Santo, e isso é minha responsabilidade. É o único meio que eu posso realmente conseguir ter a purificação do meu coração. É a observância da palavra de Deus, meus irmãos. E aqui chegamos já à conclusão, eu vou lê-la para os irmãos. Diz assim: enquanto as pessoas se preocupam apenas com as aparências, nunca curarão o coração. Ok? Veja que essa preocupação tem que ser muito mais aprofundada. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com ações humanas. Desta forma, não somos chamados para debates estéreis, mas para anunciar a graça e a misericórdia divina. Só a graça e a misericórdia divina é capaz realmente, verdadeiramente, de transformar a vida do homem. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Apenas a graça proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. A salvação vem pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, esse é o caminho que transforma a vida humana. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, que esse vídeo seja para você, querido professor, uma ferramenta para que você possa ter uma confecção da sua aula para o domingo da melhor maneira possível. Fica com Deus, em nome de Jesus.